Graça e paz a todos. Pode se assentar no seu lugar. Quantos estão felizes aqui com o Senhor? Levanta a mão. O Senhor, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele vai falar conosco nessa noite, amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 14, a partir do versículo 26. Mateus 14, a partir do 26. Amém? Todos acharam? Quem não achou, estou procurando. Amém. Vamos esperar só mais um pouquinho. Mateus 14, 26. A palavra de Deus diz assim: E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo em cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém? Essa é uma passagem muito conhecida. Como diz o nosso pastor, todo mundo que lê a Bíblia sabe que a passagem é realmente conhecida, né? Mas é uma passagem que eu gosto muito, aonde fala que Jesus e os seus discípulos eles estavam saindo de algo maravilhoso que tinha acontecido, que era a multiplicação dos peixes e dos pães. Eles tinham acabado de alimentar uma multidão. E enquanto Jesus ele despedia ali os discípulos, ele falou assim, podem ir para o barco. Eu vou ficar aqui, eu vou subir lá no monte, eu vou orar, depois eu encontro vocês. E ali foram se passando as horas e Jesus ele foi até o encontro daqueles discípulos, mas ele não foi no barco, ele foi andando sobre as águas. E quando os discípulos eles perceberam isso, eles ficaram com muito medo, gritando, é um fantasma. E ali Jesus fala assim, olha, não, pode ficar tranquilo, eu não sou um fantasma, é eu mesmo, tende bom ânimo. Enquanto eu me preparava para trazer a palavra, quando eu fiquei sabendo, né, fiquei super nervosa, mas Deus me ministrou logo em seguida. Deus ele falou comigo assim, que Ele tem uma experiência maravilhosa para derramar sobre as nossas vidas, para fazer com que a gente viva essa experiência. Só que para a gente viver vai exigir um pouquinho mais da nossa fé. Se você não tiver fé o suficiente, você não vai conseguir passar por essa experiência. Eu acredito que ali os discípulos no barco, eles ficaram maravilhados com aquilo que estava sendo presenciado, né? Jesus estava andando sobre as águas. Imagina, né, essa cena, Jesus vindo na sua direção, no meio de uma tempestade, algo totalmente fora do comum. Ele estava andando sobre as águas. Era algo incrível. Que Pedro, logo quando ele viu, ele falou, eu quero viver também essa experiência. O Senhor, Ele me disse que nós vamos viver experiências incríveis na presença dEle. Só que para a gente experimentar, assim como Pedro experimentou, nós precisaremos aumentar o nível da nossa fé. É muito importante você entender que sem fé é impossível agradar a Deus. É muito importante você entender que se você não tiver fé, você não vai viver coisas que Deus tem para você. Se você não tiver fé, você não vai experimentar aquilo que Ele preparou para a sua vida. Nós precisamos ter fé. E não é somente uma fé pequena que nos faz viver um pedaço do milagre. É uma fé que vai fazer a gente viver o completo milagre. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, você precisa ter fé. E não é qualquer fé, é a fé. Amém?
Então Deus ele vai nos preparar para viver experiências incríveis na presença dele. E essas experiências vai exigir de nós essa fé. Olha só como que é engraçado. Quando os discípulos eles viram Jesus andando sobre as águas, eles falavam assim: é um fantasma. E muitas vezes, a gente, como ser humano, a gente trata Jesus como um fantasma. A gente acha que ele é só um espírito. A gente acha que ele está só invisível. Mas o nosso Jesus, ele é mais visível do que a gente imagina. E eu vou provar para você como. Quando você olha para dentro da sua casa, onde está a sua família, você precisa ver Jesus lá. Quando você olha para a sua vida financeira, para o seu trabalho, para a sua vida sentimental, você precisa enxergar Jesus lá. Jesus é visível, ele não é um fantasma. Jesus, ele está o tempo todo se manifestando em lugares, em situações na nossa vida, e nós precisamos entender isso, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para isso, porque Jesus é real. Esse Jesus que você se relaciona, esse Jesus que você tem contato, esse Jesus que quando você fecha a porta do seu quarto o céu desce, ele é real. Ele não é um fantasma. Ele é real. Então, hoje Deus ele vai abrir os seus olhos espirituais para você começar a enxergar Jesus em todos os lugares. Sabe aquele lugar onde a gente ainda enxerga destruição? Você vai começar a ver Jesus lá, porque Jesus vai agir naquele lugar. Sabe aquela área da sua vida que talvez você fala assim, não, minha área, essa área que está perdida, não tem mais jeito, é o fim. Você vai começar a enxergar Jesus lá. Não vai. Olha só o que aconteceu. Quando Jesus ele veio ao encontro dos discípulos, não era cedo. Já era, por umas 3 horas da manhã até às 6, num momento de exaustão. Eu não sei o que você tem vivido até hoje na sua vida, se você está exausto, se você está cansado, se você já não acredita mais. Jesus vai vir caminhando sobre as águas e você vai encontrar Ele e você vai falar assim, olha, Jesus está aqui, não é um fantasma. Jesus está aqui. Você vai encontrar isso. E quando você encontrar Ele nessas áreas, você não vai ficar acomodado aí, falando assim, não, eu vou ficar dentro do barco mesmo, vou deixar Ele chegar até mim. Você vai querer ir até Ele. Porque é vivendo as circunstâncias, é vivendo e enfrentando os desafios que nós conseguimos chegar perto de Jesus. Não adianta você querer ficar estacionado dentro do seu barco, só olhando, porque eu imagino os outros discípulos. Pedro é doido, vai dar ruim. O Pedro é doido, ele pediu para ir andar sobre as águas, vai dar ruim. Ei, não vai dar ruim se você decidir sair do barco para encontrar até Jesus. Porque enquanto a gente vai na direção de Jesus, todas as outras coisas vão acontecendo, porque o sobrenatural ele vai se manifestando de uma forma muito poderosa que a gente não consegue explicar. Então, quando você vê Jesus em meio às ondas lá, vindo na sua direção, naquela área que você acha que não tem mais jeito, vá até Ele, coloca o pé para fora do barco, vai até Ele, porque Ele vai fazer você viver o sobrenatural. Amém? Ainda não é o tema da mensagem, tá? Só estou fazendo você viver um pouquinho o contexto. Então, Jesus ele vai estar em todas as áreas da nossa vida. Eu não sei se você hoje está vivendo alguma tempestade, se você consegue enxergar Ele lá, mas hoje, em nome de Jesus, os seus olhos espirituais serão abertos e você vai enxergar Jesus nessa área que você precisa, porque Jesus está lá, Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Então a gente não pode se distrair com as coisas que acontecem no meio da tempestade. Pedro, quando ele se dá conta do que ele está fazendo, ele fica com medo. Ele começa a afundar, porque ele se distraiu. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente se distrai. E a gente começa a ver, a gente se afundando numa situação que não era para a gente estar afundando. Era para nós estarmos caminhando sobre as águas, mas pelo nosso medo, pela falta da fé, pelo tamanhozinho da nossa fé, a gente começa a afundar em situações que Deus não quer que a gente se afunde. Pedro ele estava no meio do sobrenatural, ele sentiu medo, começou a afundar, só que Jesus ele não deixou Pedro morrer. Quando Pedro começa a afundar, o que Jesus faz? Pega pela mão de Pedro e fala, você está tendo pouca fé, mas eu não vou te deixar morrer, você não vai afundar.
Então, Pedro, ele viveu esse sobrenatural. Ele não morreu, mas ele experimentou. Olha só, Deus, ele quer que a gente viva essas coisas sobrenaturais, mas ele não quer que a gente perca a fé. Porque não é só sobre andar sobre as águas, é ir na direção do nosso Deus. É ir na direção de Cristo. Não é só o fato de você experimentar uma coisa que talvez ninguém tenha experimentado. É sobre você ir na direção de Cristo, que é aquele que pode todas as coisas. É isso. Então é desse sobrenatural que Deus está nos alertando nessa noite, que Ele vai fazer a gente viver. E isso vai exigir toda a nossa fé. Algumas coisas provam a nossa fé. Quantos aqui têm intimidade com Deus? Consegue fechar a porta do quarto e ver o céu descer, rasgar lá? Tem que chamar a polícia, porque alguma coisa está acontecendo. Uma vez, eu vou contar bem rapidinho. O Felipe foi orar lá no quarto, lá sozinho. Eu falei, deixa ele lá, né? Vai orar pela nossa casa, pela nossa família. E eu na sala. Quem já foi na minha casa sabe que a sala é na parte de baixo e meu quarto é lá na frente, na parte de cima. Gente, ele começou a orar, o céu desceu naquele lugar que eu falei, os vizinhos vão achar que está acontecendo alguma coisa, vai chamar a polícia, vai chamar a ambulância, vai chamar bombeiro, vai chamar... Porque o céu desceu. Graças a Deus ninguém chamou ninguém, mas eu sei que o céu desceu naquele lugar. Então, é muito importante você ter esse relacionamento. Só que mais importante ainda é você acreditar no que você está vivendo dentro do seu quarto. Porque se relacionar com Jesus é muito bom, não é? É poderoso que a gente vive com Ele. Mas e na hora que a sua fé começa a ser provada, que você tem que acreditar na verdade que você vive? Porque você está convivendo com Ele, você sabe que Ele pode curar, você sabe que Ele pode fazer, você sabe que Ele pode agir. Mas e quando você está sendo provado? Você sabe mesmo? A sua fé está ativa mesmo? Você acredita que o que acontece lá no íntimo, lá no seu quarto, a oração que você faz, você acredita que realmente vai se cumprir? Qual que é o tamanho da sua fé? Quando essas situações vêm diante de você. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre qual é o tamanho da fé que nós estamos tendo. Porque nós temos relacionamento com o nosso Deus. Mas na hora de provar quem é o nosso Deus de verdade, a gente prova. A gente sabe, diante de uma situação, de um decreto do médico, ou de alguma situação que fala assim, ó, é vida ou morte, você acredita na vida ou você acredita na morte? Você sabe que vai acontecer, você acredita mesmo que vai acontecer, ou você duvida? Ah, Senhor. E ainda a gente usa aquela expressão assim, faça a tua vontade. Mas não é que a gente quer que Deus faça a vontade dele. É que a gente está desconfiando daquilo que ele pode fazer. E Deus, ele não quer filhos que desconfiem dele. Deus, ele quer filhos que acreditem nele. Quando você passar a acreditar em Deus de uma forma que ele deseja que você acredite, você vai ver um monte de coisa acontecer. Porque o sobrenatural persegue aqueles que confiam. Aqueles que acreditam são perseguidos pela glória de Deus. Porque aonde você pisa, a glória manifesta. Aonde você ora, as coisas acontecem. É assim. Então, nós precisamos aumentar a nossa fé. Eu separei aqui alguns exemplos de coisas que podem abalar a nossa fé. Que é o que Deus quer blindar o nosso coração. Amém? Em Mateus 8, 23, a gente não vai ler, mas depois você pode anotar para ler na sua casa. Fala sobre o contexto onde os discípulos de Jesus também estavam no barco, no meio de uma tempestade, e eles acordam Jesus achando que eles iriam morrer, porque a tempestade estava muito severa. E Jesus, no versículo 26, fala assim, por que temeis, homens de pouca fé? Olha só, a falta de fé diante das adversidades impede a gente de viver o sobrenatural de Deus e experimentar aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então, quando alguma situação difícil acontecer, tenha fé, porque o Senhor vai fazer. O que? Nós não sabemos, mas Ele vai fazer, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Então, diante das adversidades, não duvide. Você serve a um Deus vivo. Você serve a um Deus verdadeiro e Ele vai fazer. Eu separei uma outra situação também, que também está em Mateus, que é a preocupação com as necessidades da vida.
Olha só, o contexto, durante o Sermão da Montanha, Jesus falou sobre a ansiedade em relação às necessidades básicas, que é de comida, bebida e vestuário. Chamando seus ouvintes a confiar na provisão de Deus, ele disse: se Deus assim veste a erva do campo, não fará muito mais a vós, homens de pouca fé. Nós precisamos parar de ficar preocupados com aquilo que é provisão do Senhor. Você precisa parar de se preocupar se você vai continuar no seu emprego ou não. Você precisa parar de se preocupar se amanhã vai ter um alimento para você ou não, porque Deus, Ele cuida de tudo. Ele é o seu provedor. Não é o seu emprego que te dá o sustento, é o Senhor que te dá saúde para que você esteja lá. Você precisa entender quem é a fonte da vida, você precisa entender quem é a fonte dos recursos. Não é sobre o seu trabalho. A gente está vivendo uma experiência durante essa semana muito intensa que tem tentado provar a nossa fé, tentado abalar a nossa confiança, mas o Senhor é o nosso Deus e nós estamos confiantes que Ele está preparando tudo e cuidando de tudo, porque Ele é o nosso provedor. É Ele que provê todas as coisas. Então, se você se preocupa ainda com o que tem dentro da sua casa, com o que você vai comer, com o que você tem que vestir, ei, Deus, Ele é seu Pai. E Ele vai preparar tudo. Tudo. O fato de você não se preocupar não quer dizer que você não tenha que fazer a sua parte. Mas quando a gente faz a nossa parte entendendo de quem é o nosso provedor, tudo fica mais fácil. Tudo. Você não vive na mentira de que se eu trabalhar mais, eu vou ter mais. Você entende que se você fizer a coisa certa, o Senhor, Ele vai multiplicar a sua sementeira, Ele vai multiplicar os seus recursos e Ele vai fazer com que você viva a abundância que Ele tem para você. Não é sobre o que você faz, não é sobre o que você produz, é aquilo que tem dentro do seu coração. A generosidade do Senhor, Ele tem em todo o tempo para plantar em você, só que você precisa deixar isso. Tem gente que não consegue deixar a generosidade fluir, sabe por quê? Tem medo de acabar amanhã. Se a viúva não faz para o profeta a porção dele, ela ficava sem farinha, ficava sem azeite. Ela ficava sem recurso. O Senhor, Ele quer pegar aquilo que você tem nas suas mãos para fazer a multiplicação acontecer. Só que para isso você precisa confiar. O Senhor cuida de tudo. Se Ele cuida, né, da erva, dos passarinhos, quem dirá você que é filho dEle? Então, Ele cuida de você. Para de ser roubado na sua fé quando se trata de recurso. Para de ser roubado na sua fé quando você se vê num beco sem saída, em vez de você orar, você vai buscar fazer outras coisas. O Senhor é o seu provedor. É Ele que é a fonte dos seus recursos. Tanto os materiais quanto os espirituais, de tudo. Ele é a fonte da vida. E você precisa confiar nele e colocar Ele no lugar que Ele deve estar. Então não é sobre você, é sobre o que Ele pode fazer. Amém? Esses momentos, eles mostram Jesus ensinando sobre a importância da fé firme e da confiança contínua em Deus. Especialmente em tempos de dúvida e necessidade. Quando tudo vai bem, é muito fácil você dizer que tem fé no Senhor. Mas quando você recebe uma notícia mal, aí é que a sua fé é provada. Quando você vê que tudo está caminhando conforme o que você acha que é certo, mas quando sai uma coisinha do lugar, você vê que a sua fé é provada. E nós precisamos fazer com que essa fé seja aplicada de uma maneira correta. Porque olha só, todas essas situações que aconteceram aqui são discípulos que caminhavam com Jesus. Então eles tinham um relacionamento com Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus poderia fazer qualquer coisa. Mas na primeira adversidade, na primeira coisinha que acontecia, o que eles faziam? Exerciam a pouca fé que eles tinham. Eles colocavam a fé que eles tinham no coração deles para fora. E Jesus ficava espantado com aquilo. Como assim, homens de pouca fé? Eu imagino Deus olhando para mim e falando, como assim, Ingrid? Você está tendo pouca fé agora. E Jesus, Ele quer que a gente tenha essa fé elevada no nível dele. Não tem como a gente ter uma fé pequena num Deus tão grande. Não tem como você acreditar só um pouquinho, enquanto
na fortaleza, no quanto Deus é poderoso. Não tem como a gente expressar isso de uma maneira tão pequena. E ali os discípulos, eles tinham intimidade. Eles viam milagres acontecendo. E aí eu separei um outro texto que eu vou ler para vocês, e se vocês quiserem abrir comigo, está em Mateus 17:15. Diz assim, ó: Senhor, compadece-te do meu filho, pois eu tenho sofrido horrivelmente ele tem sofrido horrivelmente com os ataques epiléticos. Muitas vezes ele cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Traze-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E daquele momento em diante ficou são. Então, os discípulos chegaram a Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda a certeza vos afirmo que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Aqui Jesus está sendo muito claro por que os discípulos foram impedidos de curar aquele menino. Por causa da pequenez da fé daqueles discípulos. Os discípulos estavam andando com Jesus o tempo todo, presenciando o milagre. O tempo todo vendo as coisas acontecerem. E aí, quando aquele homem traz aquele menino até os discípulos, o que acontece? A pequenez da fé deles impede de ver um milagre acontecendo. Talvez podia ter passado no coração deles assim: olha, eu não sou capaz. Jesus é tão grande, eu não consigo. Sei lá, acho que eles olharam para aquele menino e falaram assim: não dá, o que acontece? Muitas vezes eu não vou orar não, como o Felipe já contou aqui do defunto, eu não vou orar não, porque eu acho que não vai acontecer. Deus, Ele quer derramar ousadia e quer elevar o nível da nossa fé, porque grandes coisas vai acontecer no nosso meio. O nosso ministério tem um chamado profético. As pessoas estão entrando aqui enfermas, estão saindo curadas. E não é por causa de nós, é quem está sobre nós. É o nosso Deus Todo-Poderoso, e para isso a gente vai precisar ter muita fé. Porque vai chegar gente aqui com deformidades visíveis, que você vai olhar e vai falar assim: se eu orar e não acontecer. Mas Jesus, Ele nos dá a certeza, se a gente tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, se a gente orar, o monte que está ali, ele vai para lá. E o Senhor, Ele vai derramar sobre você nessa noite ousadia, e Ele vai elevar o nível da sua fé, para que você comece a viver as maravilhas que o Senhor tem para você, porque os sinais vão nos seguir. Se você chegar num lugar que estiver com escuridão, a luz vai invadir, vai tomar conta daquele lugar, e vai haver restituição, vai haver transformação, vai haver cura, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus, Ele é vivo, e Ele vai usar você. Então eleva o nível da sua fé, porque nessa noite nós vamos andar sobre as águas. Nessa noite o Senhor nos fará viver uma experiência poderosa. Ele vai ativar a sua fé no modo turbo. E pastor, se prepare, porque vão receber a fama de Jesus que está aqui sobre este lugar, porque as pessoas vão querer estar aqui, no ambiente onde Ele é visível, onde Ele é palpável, onde a presença dEle transforma, onde a presença dEle invade as nossas vidas e a gente não continua o mesmo. Deus vai elevar a sua fé nessa noite. Amém? Então, não podemos mais falar assim: eu acredito, mas risca o mas da sua vida. Eu acredito, eu creio, eu vou viver. Deus vai fazer, Jesus está fazendo. Nós vamos trocar a nossa dúvida pela fé ativa que o Senhor vai nos fazer viver nessa noite. Então, quantas coisas você já viveu com Deus? Quantas coisas você já viveu com Jesus? Então você pode provar que Ele é verdadeiro.
olhando para a sua vida hoje, o que Deus já fez em você até hoje, você pode provar que o nosso Deus é verdadeiro. Amém? Eu não estou aqui mentindo. O que Deus fez na minha vida, eu posso provar com toda certeza. O Deus que eu sirvo é verdadeiro. Ele faz, Ele cura, Ele transforma, Ele alcança famílias, Ele alcança pessoas que a gente nem acredita que pode ser alcançado. Ele faz. Então, quando você pensar em duvidar, olhe para a sua vida, olha no espelho e fala assim: eu estou vendo Jesus ali. Olha para dentro da sua casa e fala: eu estou vendo Jesus ali. Olha para a sua vida financeira e fala: eu estou vendo Jesus ali. Ei, começa a se desenvolver aí na sua vida espiritual. Chega de ficar sentado nessa cadeira. O Senhor vai levantar você para orar por pessoas. O Senhor vai levantar você para ensinar pessoas. O Senhor vai levantar você para fazer o evangelho acontecer, porque é isso que Ele tem. É isso. Não fomos chamados para ficar esquentando a cadeira. E essa cadeira é boa de sentar, não é? Eu gosto de vir nessa igreja porque ela é muito confortável. Quem vem aqui quer voltar a segunda vez, quer voltar a terceira vez, quer voltar a quarta vez e quer se tornar um filho de Deus nessa casa. Porque esse lugar ele é especial, ele é poderoso. Só que não é só ficar sentado, é levantar também para fazer, porque Deus ele vai ativar a sua fé hoje. Você vai começar a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, a ser direcionado para orar por pessoas que você fala: não, Deus, mas nem, não, como assim eu vou orar por pessoas? Aconteceu uma situação no domingo. O Felipe falou assim: Ingrid, socorro. Eu falei: o que foi? Ele: eu acho que eu estou viajando. Eu falei: não, está viajando não, é Deus mesmo que está te tocando. Olha, Deus me pediu para mim ir ali, mas como que eu vou chegar ali? Eu falei: vai lá. Ele: tá bom. Aí ele foi, rodeou, até que ele chegou na pessoa e a pessoa falou: faz todo sentido. Às vezes a gente acha que é da nossa cabeça, mas é o Espírito Santo de Deus te tocando, porque as vidas estão clamando por resposta. E nós somos a resposta que as pessoas precisam. Porque é nós? Não, porque Cristo está em nós. Porque a nossa fé está ativada. Porque a sua fé vai ser levada no modo turbo hoje de uma maneira que as pessoas vão querer estar perto de você e vai falar: qual é o Deus que você tem servido? O que você tem vivido? Porque eu também quero viver essa transformação. Eu também quero acreditar como você acredita. Eu também quero enxergar a vida da forma como você está vendo. Porque, gente, é muito difícil você viver no mundo de hoje. Você olha para o lado, trevas. Você olha para o outro, trevas. O mundo já é do maligno, só que Deus levantou uma geração que é luz, que é sal, que precisa se levantar e ir para esses lugares, porque só há escuridão onde tem ausência de luz. Então, quando a luz chega, o que precisa acontecer? O ambiente precisa ser iluminado. E você precisa ter fé para isso. Porque você não consegue viver uma coisa dessa. É muito difícil. Você viver o sobrenatural de Deus sem acreditar naquilo que Ele pode fazer. Sem acreditar naquilo que está sendo feito. Então, nessa noite eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está mesmo. Você vai começar a refletir junto comigo sobre tudo o que está acontecendo na sua vida. Sabe as notícias que você recebe? Sabe aquilo que tem te abalado, tem te afligido, aquilo que tem tirado a sua paz, o seu sono, que tem feito você duvidar da fé que você diz que tem. Eu quero que você comece a enxergar Jesus trabalhando nessas áreas. Jesus está vindo no meio das ondas, na sua direção, falando assim: ei, meu filho, não se espante, eu não sou um fantasma, eu sou o Senhor, tem de bom ânimo, eu estou contigo. Jesus está vindo na sua direção nessa noite. E aquilo que parece estar perdido, aquilo que você acha que não tem mais jeito, o Senhor está dizendo: eu estou trabalhando. Não tenha pouca fé. Seja um homem de muita fé, porque eu vou fazer tudo acontecer da minha maneira. É assim que o Senhor fala. É assim que o Senhor faz. Então coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, eu preciso ativar a fé no meu coração.
Não é o Senhor que vai colocar a fé, porque a fé já está aí, você só precisa ativar ela. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, enquanto ele não estava prestando atenção no vento, nas ondas, a fé no coração de Pedro estava ativa, ele estava vivendo o sobrenatural, ele estava pisando passo por passo sobre aquelas águas. Era passo por passo, e ele estava vivendo o sobrenatural. Mas quando a fé dele começou a ser tomada pelo medo, ele começou a afundar. E Jesus está dizendo nessa noite, você não vai afundar. Você vai continuar caminhando comigo sobre as águas, porque eu te levarei a lugares que você jamais imaginou pisar. Eu estou fazendo, é eu que estou trabalhando, é eu que tenho todo o poder. Ei, é Jesus o nosso Salvador, aquele que resgatou a sua vida. É Jesus que está vindo ao seu encontro e te chamando, vem. Então você precisa colocar o seu pé para fora do barco e dizer, Senhor, eu quero ir contigo. Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Senhor, eu quero, Senhor, manifestar a cura. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, fazer com que vidas sejam transformadas através de mim, Deus. Estou disponível. O Senhor vai te levar a lugares que você não imaginou. O Senhor fará com que a sua casa se torne um pedacinho do céu, porque Jesus está lá. Não importa a tempestade que você está vivendo hoje, Jesus está lá, andando sobre as ondas, sobre as águas. Não importa o vento, não importa a fúria do mar, Jesus está lá. Apresente as áreas para o Senhor que você precise. Fala, Senhor, eu preciso ter mais fé nisso daqui. Senhor, eu reconheço que o Senhor é o provedor da minha vida. Senhor, eu reconheço que você é a fonte de vida, que alimenta a minha alma, o meu espírito, que faz com que eu viva os seus milagres, o sobrenatural. Diga ao Senhor, porque não é só sobre relacionamento, é sobre o que você faz com esse relacionamento. É sobre como você prova que o Deus que você se relaciona no seu quarto, na sua casa, no seu dia a dia, é mais vivo do que você fala. É mais vivo daquilo que você tem pregado por aí. Ei, a sua fé vai mover montanhas. Quando você abrir a boca para falar, montanha, saia daí, vai para lá, ela vai, porque a sua fé irá mover montanhas. Você não veio nessa noite por acaso. Você veio nessa noite para receber a ativação que o Senhor tem para a sua vida, para preparar você para viver grandes milagres. A manifestação do Senhor é poderosa. Então se levante do seu lugar. E ainda com os olhos fechados, eu gostaria que você fizesse a oração sincera de todo o seu coração. Porque não sou eu que estou falando, é o Senhor que está te ativando. É o Senhor que tem tocado em você. Não é a sua mente que está viajando. É o Senhor que tem ativado você para manifestar a glória dele nessa terra. Pessoas chegarão a este lugar enfermas e sairão curadas. Pessoas chegarão nesse lugar com a vida totalmente destruída. E a glória de Deus será manifestada na vida de cada uma. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. O Deus que nós servimos é um Deus que ama a nossa vida, que ama a nossa casa. É o Deus a qual nós somos filhos dele. Então, grandes coisas o Senhor tem preparado para você. Ore nessa noite, fale com Ele. Ah, Jesus, nessa noite nós te agradecemos, Pai. Nós sabemos, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem para fazer na nossa vida. Nós queremos, Senhor, colocar o pé para fora do barco, Pai, e viver o sobrenatural, Pai. Ativa, Senhor, a nossa fé, Pai, para que a gente possa acreditar de uma maneira verdadeira. De uma maneira, Senhor, a qual nós experimentaremos, Senhor, na nossa pele mesmo, porque quão difícil é nós olharmos para nós, vivemos uma situação, Pai, a qual para o outro, Senhor, é tão fácil a gente falar.
É tão fácil a gente orientar, dar conselho, mas quando é conosco, Pai, nós sabemos que a nossa fé é provada. E essa fé, Senhor, quando for provada, que nós teremos, Senhor, lá no mais alto nível, Pai, dessa fé, para que nós possamos experimentar tudo que o Senhor tem guardado para nós. Tudo aquilo que o Senhor preparou de especial para a tua igreja, faça com que cada um viva. Que nós possamos ser, Senhor, a resposta de oração de outras pessoas. Que a nossa fé possa alcançar famílias. Que a nossa fé possa alcançar a nossa casa. Que a nossa fé, Senhor, possa alcançar todas as áreas da nossa vida. E fazer com que a gente viva o sobrenatural do Senhor em todo o tempo. A cada minuto da nossa vida, que o Senhor possa, Pai, se manifestar de uma maneira sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Pai, por este alimento. E continua, Senhor, ministrando os meus irmãos, continua ministrando no meu coração. Que essa fé seja elevada no mais profundo. Que essa fé, Senhor, seja elevada, Pai, da maneira que o Senhor deseja sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, continue com seus olhos fechados. Me chamas muitas águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, e ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Teu nome eu clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie.
Senhor, em tua presença. Aleluia. Aleluia. O Senhor vai te mostrar pessoas. E se você que está aqui nessa noite precisa de oração, de alguém com muita fé, fala assim: olha, hoje eu não tô acreditando, eu preciso mesmo de uma oração fervorosa, eu preciso que meu irmão me ajude na ativação dessa fé. Você vai levantar a sua mão no seu lugar e alguém com muita fé vai ir até você para fazer essa oração junto com você. Então fique de mãos levantadas bem alto para que a gente possa ver e para que a gente possa ir na sua direção para orar até você. E a sua fé, ela vai ser ativada da maneira como você precisa. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor conhece cada coração aqui. Que a fé, Senhor, do nosso coração seja ativada de uma maneira sobrenatural. Senhor, aqueles que não estão conseguindo acreditar, que o Senhor possa colocar a certeza em cada coração, porque nós sabemos que o Senhor é vivo, o Senhor é poderoso e o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que nós imaginamos, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus.